Como o pastor Hélito disse, eu tive a oportunidade nesses anos todos, e eu ouvindo aqui a oração de intercessão pela família, eu acredito que este é o ministério central de toda a igreja, a família. É da família que toda a sociedade depende para que vá bem. E quando nós não temos uma família assim bem-sucedida, nós ficamos sempre com dificuldade de resolver algumas situações. Por isso, nesses anos eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas e compilei neste livro. Missão impossível, mas que se tornou possível. Como uma família imperfeita pode glorificar um Deus perfeito, tendo eu mesmo a ideia de que a minha família imperfeita não serve como um modelo de perfeição, porque nós temos somente Cristo como modelo de perfeição, e é a partir dali que nós vamos resolver todas as nossas dores para podermos glorificar a Deus. Mas é sim possível, apesar das nossas imperfeições, sermos abençoados, sermos também abençoadores. Um dos capítulos deste livro eu recomendo que todo pai tenha a oportunidade de fazer a leitura, Criando Filhos para a Eternidade. E aí eu vou falar um pouco sobre isso essa noite, tá? Educar para a eternidade, criar para a eternidade. Educar filhos para a eternidade e treiná-los, transformá-los em agente de transformação neste mundo caído. É uma resposta que nós precisamos dar para aquele que nos enviou com o divino chamado de anunciar as boas novas a um mundo em trevas, e isso ele nos deu algumas ferramentas. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, porque é o único que é digno de ser glorificado, o único que é santo, e é por causa do Teu nome que nós estamos aqui reunidos essa noite. Eu peço por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, filha que está aqui presente, ó Pai, que nós possamos receber essa palavra semente, ó Pai, lançada em terra fértil, e que toda distração, ó Pai, seja levada cativa, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Abra suas Bíblias, queridos, são dois textos que eu quero trabalhar essa noite, um texto de partida e um texto de chegada. O texto, Deuteronômio capítulo 8, no verso 5. Deuteronômio 8, no verso 5. E depois nós vamos ler Filipenses. Esse eu não anotei lá, só para ser o texto de partida. Deuteronômio 8, verso 5. O texto diz assim: Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga, em outras versões diz, disciplina o seu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda este texto que nós vamos falar dele daqui a pouco novamente. O texto que se segue é o texto que está em Filipenses 2,15, que diz assim: para que venham a ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, o qual vocês brilham como estrelas do universo. Este é o ponto de chegada para os filhos de Deus. Uma geração de homens e mulheres puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração caída, corrompida e depravada. Uma geração de gente diferente, filhos diferenciados, pessoas de estirpe superior em relação a conceito ético, moral, em relação à resposta que o mundo precisa. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno.
E aí nós começamos com uma pergunta que precisa estar em nossos corações para entendermos qual que é a finalidade, nós como pais, nós como igreja, qual é a nossa missão em relação à educação cristã. Qual o maior temor que temos em relação aos nossos filhos? O que pior pode acontecer com os nossos filhos? Eu tenho 5. Não estou disposto a perder nenhum, apesar de ter muitos. Se eu tivesse 10, assim seria. Cada um deles seria de suma importância. E não estaria disposto de abrir mão de nenhum deles no final da minha jornada. Nós sabemos que o Evangelho é sobre as boas novas de um pai que tem somente um filho e que ama este filho e que tem prazer neste filho e que este filho reflete a sua glória e que este filho é a coroa da sua persona, que este filho é ele próprio, que é o rei, que é a majestade de toda a criação. E a partir dessa perspectiva de um pai, em relação ao seu filho, ele impulsiona de forma missional este filho, dando uma resposta, não a respeito de como o mundo vai encontrar, ou como seu filho vai encontrar o mundo, mas de como o mundo vai receber o seu filho. A nossa maior preocupação, às vezes, está em como, ou o tanto de bullying que os nossos filhos vão sofrer nas escolas. Por isso nós escolhemos escolas e pensamos, bem, eu preciso escolher uma escola porque eu não estou disposto que o meu filho sofra bullying naquela escola. Eu não quero que ele seja perseguido. Eu não quero que ele seja desprezado. E nós começamos a selecionar programas escolares, e inclusive igreja, com uma preocupação de como os nossos filhos vão ser tratados. Como que o mundo vai tratar os nossos filhos? Talvez nós tenhamos uma preocupação se os nossos filhos vão se frustrarem. E aí nós criamos toda uma defesa em relação aos nossos filhos para eles não se frustrarem. E nosso sistema educacional, discipular, cristão, é para que os nossos filhos se frustrem o menos possível. Para que eles não se sintam desanimados no percurso. E assim, de fase em fase, como uma criança, um adolescente, gosta de jogar ali alguns jogos, a gente vai facilitando, dando truques para que eles possam passar aquelas fases sem muitas frustrações. Porque pode correr o risco deles ficarem tão frustrados e desistirem. Talvez a nossa preocupação é que os nossos filhos cresçam sem as ferramentas necessárias para conseguirem um bom emprego, para ganharem bem, comprarem aquele carro, aquela casa, fazerem aquela viagem. Sabe, passar naquele concurso que nós sonhamos passar, mas não conseguimos. Então nós transferimos este sonho para os nossos filhos. E a nossa preocupação em relação aos nossos filhos é se eles vão conseguir arrumar o emprego ideal. E gastamos energia com isso. E compramos livros, fazemos cursos, e entupimos eles de programações, e colocamos eles em várias disciplinas extracurriculares, capacitando eles para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, eles possam se dar bem e serem profissionais de sucesso.
Nós, cristãos, temos uma preocupação um pouco mais específica. Nós temos medo dos nossos filhos desviarem da fé. Ah, pastor, eu trago os meus filhos para a igreja porque eles precisam ser ensinados no caminho do Senhor. Porque existe uma estatística aí que diz que quando eles entram em determinada idade, eles desviam da fé. E hoje nós precisamos evitar com que os nossos filhos se desviem da fé. Quando eles chegam na faculdade, eles recebem ali tantas informações, e aí simplesmente eles abandonam a fé. E passam a ser ateus, e são tantas ideologias, pastor. Então vamos criar alguns programas para educar os nossos filhos não se desviarem da igreja. E aí nós gastamos dinheiro, energia, tempo para criar programas para que os nossos filhos fiquem na igreja e se mantenham aqui por muito tempo. E aí vem os outros problemas, porque o mundo é feio, gente. Falei hoje de manhã, até os 40 anos, eu olhava para o mundo com mais gentileza, sabe? Eu procurava as coisas belas do mundo. Mas depois parece que a gente vai olhando para o mundo, as coisas vão ficando realmente difíceis. A gente olha quanta dor tem no mundo. Sabe, pessoas sofrendo. Tantas mazelas físicas, emocionais. Parece que para todo lado que olhamos, tem dor. E aí eu ouvi que os 40 primeiros anos, a gente passa acumulando dores para os próximos 40 anos solucioná-las. Com traumas, com abusos que sofremos, com desilusões. E aí esse tempo de sabedoria, buscamos tentar resolver isso na nossa própria vida. Mas muitos se entregam às drogas, às bebidas, aos vícios. E a nossa preocupação é que os nossos filhos não encontrem isso. Que os nossos filhos não sejam criminosos, mas sejam homens e mulheres honestas. E que não morram. Mas quando eu olho para a Escritura e penso numa educação com um modelo celestial, eu vejo um pai com um plano de educação, não perguntando que tipo de mundo o seu filho iria encontrar, mas dando uma resposta para este mundo, que tipo de filho ele iria enviar para este mundo. Que tipo de filho ele ia oferecer para este mundo? Que tipo de solução ele iria dar para um mundo que já tem todas essas dores? Educar para a eternidade tem que partir do princípio da eternidade. É Deus olhando para o mundo e dizendo, bem, o que o meu filho vai achar no mundo é bullying, é desprezo, é dificuldades, é mentira, é ideologia. Mas eu não posso privar o meu filho disso. Eu tenho que enviá-lo como solução para aqueles que já estão perdidos. E nós tentamos proteger os nossos filhos do mundo, ao invés de projetá-los para que eles sejam solução do mundo. Criando eles para a eternidade, e para a eternidade. Para que enquanto eles passarem por este mundo, eles vão solucionando problemas neste mundo. Isso é o verdadeiro treinamento. Isso é o verdadeiro discipulado. É onde o Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, manda o seu único Filho, não para receber do mundo, mas para curar o mundo. E nós, como igreja, na educação cristã,
às vezes de forma errada, não entendendo que a origem é na eternidade e o final é na eternidade, nós precisamos treiná-los para que enquanto eles caminham por este mundo em rumo da eternidade, eles sejam bênçãos neste mundo. Eles glorifiquem a Deus. Que tipo de filho estamos entregando para o mundo? Essa é a resposta que nós temos que dar. Não é que tipo de mundo os nossos filhos vão enfrentar. Sabe, eu vejo alguns pais dizendo assim, Deus me livre de ter filhos, alguns jovens. Eu vou colocar o meu filho neste mundo. Imagina Deus falando assim, Deus me livre desse mundo, eu vou mandar Jesus para lá. Deus, eu que me livre de mim mesmo, eu vou mandar meu filho para lá para sofrer? O que falta no mundo são justos. O que falta no mundo são pessoas que curam o mundo. O que falta no mundo são agentes de transformação para que este mundo, segundo Romanos 12, que é um mundo caído, possa ser transformado. Quando nós protegemos os nossos filhos numa educação que não é para a eternidade, mas uma educação protetiva, sem lançá-los para o mundo, nós perdemos a capacidade da missão. De projetar obreiros, agentes de transformação para o mundo. Pastor, mas isso é uma coisa da missão da igreja. Isso é uma coisa da missão da família. Porque todo homem e mulher que estão trabalhando em prol do reino são filhos. Como diz Susana Wesley, que educou todos os seus filhos para projetá-los em um mundo para que eles pudessem curar o mundo. Então, que tipo de filho estamos entregando para o mundo? Como que nós estamos treinando os nossos filhos? Educar nossos filhos para a eternidade é transformá-los em agentes de transformação neste mundo caído. Porque garantir que os nossos filhos vão para a eternidade, só Cristo pode garantir. Não há nenhuma forma de testemunho, de discipulado, que vai transformar o coração do homem caído em um homem ou uma mulher capaz de comprar, de adquirir, de receber por mérito próprio o lugar dele na eternidade. Agora, projetarmos essa criança para a eternidade, este jovem, este adolescente, é um trabalho de cada pai e de cada mãe. Para que no tempo, enquanto ele estiver aqui, ele seja para a glória de Deus. E de repente a igreja falha. Nós, como famílias, falhamos. Mas a graça de Deus nos capacita, através da disciplina, a olharmos e recalcularmos a rota. De tempo em tempo, nós precisamos passar pelo ajuste daquilo que Deus quer para nós. Educar os filhos para a eternidade é transformá-los em agentes de transformação neste mundo caído. Deus não nos chamou apenas para sermos pais que cuidem de suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas carência, emocionais, física. Nós temos a incumbência de prepará-los para serem luz no meio das trevas. Para serem agentes de transformação, para fazerem diferença por onde quer que Deus os enviar. Porque os nossos filhos são como flechas e nós devemos lançá-los. E o alvo é a eternidade. E para isso nós precisamos prepará-los para que eles possam se tornar cidadãos do céu, não quando chegarem lá, mas já ir refletindo a sua glória. Então, primeiro, educar para a eternidade é o propósito maior da educação cristã.
Em Deuteronômio 8:5, vemos que a disciplina de Deus para conosco tem um propósito claro: nos preparar para o reino. O Senhor, ali a palavra diz que o Senhor disciplina. A disciplina vem carregada de isso que nós estamos chamando de discipulado intencional. Sabe, às vezes, num relacionamento de disciplina, a gente tem a ideia só de correção, a gente tem a ideia só de exortação, tem a ideia só de ser rígido, mas o Senhor disciplina aquele que Ele ama, porque Ele vê que a pessoa está andando em caminho diferente, e então Ele chama novamente para o caminho, Ele traz essa pessoa à disciplina e coloca aquela pessoa no caminho. E todos nós precisamos estar no caminho da disciplina. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos, eles inconscientemente, eles vão andando para fora do caminho em algum momento, como nós também fizemos, e os nossos pais chamam a gente para voltar ao caminho, e assim nós devemos chamar. Discipulado e educação de filhos você dá a direção, mas você continua ensinando eles no caminho. É no caminho. Nós tivemos uma formatura ontem de embaixadores e mensageiras lá na igreja também. Minha esposa deu uma palavra, dizendo: é muito fácil o pai dizer: filhos, vão para a igreja, mas ele não ir. Filhos, sirvam ao Senhor, mas o pai e a mãe não servir. Filhos, vocês devem ter uma vida santa, mas o pai e a mãe não fizer. Isso não é educação. Educação é no caminho, é disciplina, é mostrar como que faz todos os dias, através da repetição. 1, 2, 3, 4, 10 vezes se for necessário, até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne natural na vida dos nossos filhos. Educação para a eternidade é da eternidade de onde saímos para a eternidade. Não dá para ter um programa educacional em 8 módulos. 7 passos para educar um cristão. 7 passos para transformar a vida de uma criança em um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não. O projeto de educação de Deus é com disciplina, é com exortação, porque isso está no amor. Desistir daquele que anda para longe é falta de amor e falta de disciplina, porque o Senhor não desiste de nós. Foi o Senhor no percurso da história que foi dando interferência para que nós pudéssemos continuar andando. O mundo oferece muitas oportunidades para os filhos se prepararem para o sucesso social. Mas a responsabilidade de cada pai é educar os nossos filhos para que durante a nossa vida aqui, nós possamos refletir a glória eterna. A eternidade deve ser refletida, compreendida através do nosso estilo de vida. Não é algo imaginável, não é algo que ainda não foi alcançado. A eternidade começa a ser vivenciada pelo mundo através do testemunho dos filhos que foram gerados através de um processo de educação para a eternidade. Quando educamos os nossos filhos para a eternidade, estamos formando um caráter sólido, baseados em valores cristãos que não serão abalados pelas circunstâncias do mundo. Mas para isso, essa educação ela tem que ser intencional. Ela não pode ser uma educação temporária. Ela tem que ser constante. E ela tem que ter propósito. Qual que é o propósito? Eu educar o meu filho, para que ele represente aquele que o chamou das trevas para a luz, e que ele, onde quer que esteja, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar, ele reflita a glória de Deus e possa dizer filho de quem ele é. Lá na Bahia o pessoal diz assim: quem é fulano? É filho de Maria, filho de João,
Isso tem um significado tremendo. Por quê? Porque essa pessoa é reconhecida pela paternidade. Logo vão dizer, se é filho de João, se é filho de Joãozinho, do Tibó, é uma boa pessoa. Porque eu conheço ele, e eu sei a índole dele, e eu sei como que ele educou os filhos dele. Eu sei que ele é um homem íntegro. Se ele é filho de Joãozinho do Timbó, estou inventando aqui o nome, ele pode casar com a minha filha, porque é um homem íntegro. Eu chamo isso no livro de fator Bar. Filho de quem? Este é Bartimeu, filho de Timeu. Para os semitas isso tem uma força muito grande. A minha maior alegria é quando alguém diz, aquele menino, aquela menina que tem glorificado a Deus, que tem sido uma boa funcionária, que tem sido um bom funcionário, que tem sido um bom aluno, é filho do pastor Emerson. Pronto, conquistei. Se a pessoa tivesse me dado um presente em dinheiro, eu não teria ficado tão alegre. Mas a tristeza também quando diz, é filho de fulano de tal. Não presta. Então nós pais temos a missão de gerar filhos, cidadãos celestiais, exortando, Paulo nos exortando em Efésios 6,4, ele nos exorta a criar os nossos filhos segundo a disciplina e o ensino do Senhor, e isso significa, entre outras coisas, prepará-los para sua verdadeira identidade, que é sermos filhos de Deus. Antes de ser o meu filho, eu prefiro que todos os meus filhos sejam reconhecidos como filhos de Deus. Porque se conquistarmos todas as coisas, queridos, mas perdermos a oportunidade de gerar homens e mulheres que serão chamados filhos de Deus, nós não cumprimos a missão, nem como igreja, muito menos como família. Segundo ponto. Treiná-los para transformá-los em agentes de transformação, agentes de cuidado em um mundo caído. Em Filipenses 2,15, como nós lemos, para que venham a ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É essa a nossa função. Se você, como pai, como mãe, não conseguir ganhar ninguém para Cristo, pastor, o Hérito resolve esse problema aí depois. Pastor, nunca consegui ganhar ninguém para Cristo. Mas eu me dediquei a ensinar os meus filhos, em treiná-los, em levá-los a serem homens ou mulheres, segundo o coração de Deus, e agora eles são como filhos irrepreensíveis diante de uma geração perversa. Como pai, como discipulador da pessoa mais importante a ser discipulado, você cumpriu o seu papel. Imagina se cada família da igreja se ocupasse, todos os dias da sua vida, em preparar a próxima geração para serem estrelas que irão brilhar como estrelas do universo no mundo caído, como que estaria a nossa sociedade? Não é comum para quem faz capelania em presídio ir lá e encontrar tantos Mateus, Marcos, Lucas e João. Filhos de pastores, filhos de obreiros, filhos de diáconos, filhos de irmãos de oração que estão lá presos. Nós não precisávamos ganhar o mundo, nós precisávamos somente, escuta o que eu vou dizer, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Crescer e multiplicar, fazendo com que os nossos filhos encham a terra da glória de Deus.
Mas até isso nós temos dificuldade porque não compreendemos que os nossos filhos não são para nós e nós não somos defensores dos nossos filhos. Nós somos promotores, nós somos treinadores, nós somos aqueles que iremos lançá-los como o arqueiro que lança a flecha. Não poupa a sua flecha, mas lança ela, para que ela cumpra o firme propósito para o qual ela foi criada, alcançar o alvo. Mães narcisistas, pais protetores, planos de educação que estão reduzindo a igreja a currais, a redomas protetivas, ao contrário de ir por todo mundo e pregar aquilo que eu vos tenho ensinado. Filhos que serão projetados no mundo caído. Transformar estes meninos e meninas em agentes, precisamos ser corajosos. Precisamos ter o amor de João 3,16 em nosso coração. Amar o mundo de tal maneira para entregarmos os nossos filhos para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Para que esses filhos transformem através da pregação e da vivência do Evangelho, que aprenderam nas suas mesas com os seus pais e as suas mães, que os treinaram na palavra do Senhor e através do exemplo pessoal, sejam ajoelhados em volta da cama, sejam com a Bíblia aberta durante a refeição, para treiná-los enquanto ainda eles tiverem vigor e caminhando para a vida eterna, eles vão transformando pessoas e construindo famílias que, não perfeitas, mas irão glorificar a Deus. Plano de discipulado perfeito. Cada família vai lançar a próxima geração para curar o nosso mundo. Terceiro ponto. A disciplina como meio de preparar a eternidade transformadora. A eternidade. A disciplina é um dos principais meios que Deus usa para preparar a sua obra. Da mesma forma como pais, a disciplina deve ser uma ferramenta para preparar os nossos filhos para a eternidade, para a transformação do mundo. Por que eu tenho falado sobre disciplina? Porque nós estamos num tempo que as pessoas não têm suportado disciplina. Disciplina, apesar de ser um conjunto de tarefas, de assuntos a serem executados, as pessoas têm dificuldade com disciplina. Elas têm dificuldade de serem chamadas a atenção. Elas têm dificuldade de receberem uma orientação. Hoje nós temos o GPS. O GPS é uma ferramenta assim, que nos ajuda bastante. Porque se nós nos perdermos, nós paramos em algum lugar e o GPS faz o recálculo da rota, não é isso? Se nós entrarmos em algum caminho errado, ele faz o recálculo. É um tipo de disciplina. E essa disciplina nos leva ao caminho certo. O Senhor também nos deu um GPS espiritual. A palavra de Deus é o seu GPS. Nós lançamos mãos de tantas coisas, de tantas programações, de tantos programas, de tantas leituras, que abrimos mão da disciplina da palavra, da oração, do culto doméstico, da meditação, de sentar à mesa com a família, da esposa ouvir o seu esposo, do seu esposo ouvir a sua esposa, dos filhos se sujeitarem à orientação dos pais, aos pais tomarem a disciplina e dizer: meu filho, minha filha, você está errado. Foi por causa da falta de disciplina que homens poderosos, como Samuel, perdeu a geração futura.
Porque não disciplinou os seus filhos. Foi por causa da falta de disciplina que o homem segundo o coração de Deus não imprimiu uma identidade celestial na vida de muitos dos seus filhos. Davi. Foi por causa da falta de disciplina que muitos pais e muitas mães têm perdido seus filhos. Não é por causa do mundo. É porque os filhos estão pedindo disciplina, estão pedindo conteúdo, estão pedindo a intervenção dos pais, mas os pais não querem se comprometer em disciplinar, em reorganizar, em fazer sentar e fazer uma reorganização, em redirecionar o caminho. Os nossos filhos precisam de disciplina. Os nossos filhos precisam ser chamados a atenção e dizer, vem cá, o que você está fazendo errado. Baseado no quê? Baseado na palavra. Devemos ensiná-los o que é certo e o que é errado. E não ter medo de ofender. Não ter medo de promover um desgosto com o seu filho. Muitos pais se tornaram agora escravos dos filhos. Eles decidem onde comem, o que comem, se querem ir para essa ou para aquela igreja, se gostam do programa educacional desta ou daquela igreja. Eles que estão decidindo, são os reizinhos, síndrome do imperador. E todas as vezes que nós, como filhos de Deus, nos levantamos e começamos a pedir coisas que queríamos e não que precisávamos, em alguns momentos o Senhor até nos deu, mas grande foi o sofrimento. Educar para a eternidade precisa ter disciplina. Precisa saber aonde quer chegar, porque se nós não sabermos aonde nós queremos chegar, qualquer lugar serve. Hoje as crianças decidem, elas que mandam. Os adolescentes não podem ser incomodados, porque pode criar um trauma. Não podem ser frustrados. E a disciplina, em muitas, ou praticamente em todas as situações, quando necessário ser usado, ela causa dor. Criar filhos sem disposição em causar dor, frustração, você não vai gerar filhos para a eternidade. Eles não vão ser agentes de transformação. Devemos ensinar não apenas o que é certo ou errado, mas também o porquê é certo e errado. Essa é outra grande verdade. Nós estamos acostumados a ensinar os nossos filhos com um conjunto de regras que aprendemos através da religião. Isso pode, isso não pode. Mas logo quando vem a pergunta, nós não temos a resposta ao porquê. Precisamos definir muito bem o propósito, o objetivo que o Senhor nos deu filhos. A palavra diz que os filhos são como herança do Senhor. A palavra nos diz que os filhos, na vida da família, eles trazem bênção. A palavra do Senhor diz que aquele que tem as suas aljavas cheias de flechas como flecheiro, mesmo que venha o inimigo diante dele, ele vai poder sair e os seus filhos não o deixarão passar vergonha diante dessa contenda. O que o inimigo está dizendo que filho dá despesa, o que o inimigo está dizendo que o filho é ingrato, o que o inimigo está dizendo que filho não vale a pena, a palavra já diz que eles são herança do Senhor e que eles são ferramentas preciosas na mão dos pais.
para glorificar a Deus. Logo, se Deus me deu filhos, eu preciso estar grato e treiná-los. E quando eu estiver ensinando, eu devo mostrar o porquê ele tem que fazer aqui. Por que os nossos filhos precisam estudar a palavra do Senhor? Porque na palavra do Senhor estão todas as respostas filosóficas, espirituais, sociais, científicas que ele precisa para resolver os problemas da vida. E se ele perguntar como, eu mostro, mas para mostrar eu tenho que saber. Por isso que nós precisamos desenvolver a habilidade de treinar. Uma geração não pode falhar nessa capacidade. E eu caminho aqui para a quarta. A missão é urgente. A missão é urgente. Por que a missão é urgente, queridos? Porque o mundo, ele tem cada vez menos justos. O mundo tem cada vez pessoas menos, menos sal para o mundo, é menos luz para o mundo. A minha maior preocupação não é somente educar os meus filhos. A minha maior preocupação não é somente transformá-los em agentes de transformação, mas é a quantidade de filhos, de pessoas que deveriam estar fazendo isso e abrir mão dessa urgência, trocando o que é eterno pelo que é efêmero. Nós precisamos entender o que é urgente, o que é principal, o que é prioridade em nossa vida. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar os nossos filhos para a eternidade é uma missão que exige atenção constante, urgência, dedicação, oração, empenho todos os dias das nossas vidas. Precisamos educar para enviar os nossos filhos, para enquanto eles estiverem andando, eles possam ganhar outras pessoas. Educar os nossos filhos para a eternidade é assemelhá-los à pessoa de Jesus Cristo. Educar filhos para a eternidade não é fazer deles pessoas bem-sucedidas na vida financeira, na vida acadêmica, na vida amorosa. Isso tudo é muito importante e vai acontecer. Nós temos grandes homens de Deus na história que foram educados no propósito de transformar o mundo para um mundo melhor e se tornaram homens relevantes. Martin Luther King, John Wesley, Luís IX, o rei mais justo, onde Blanca, a rainha Blanca, Maria Blanca, ela decide educar um filho para se tornar um rei justo. E a França nunca experimentou um governo tão justo quanto na figura do filho daquela mãe santa. Nós temos Thomas Edison, nós temos Galilei, nós temos Billy Graham, nós temos tantos homens que mudaram o mundo porque tiveram famílias compromissadas em ajudar neste processo de educação. A pergunta é: o que o seu filho e a sua filha, de forma urgente, vai começar a entregar para o mundo? Porque o mundo jaz do maligno e pede socorro por homens e mulheres que têm cidadania celestial e serão como Jesus Cristo, transformando este mundo a qual nós vivemos. Que o meu e o seu filho, que nós possamos se dedicar à educação a partir da nossa casa, da nossa mesa, treinando cada um dos nossos filhos, sejam eles crianças de colo, crianças, adolescentes, jovens e até adultos, para que enquanto no caminho nós possamos equipá-los com a palavra do Senhor, para que eles possam ser bênção e assim glorificar o nome de Deus na terra. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra possa te motivar e que você possa ser cheio do conhecimento da palavra do Senhor e assim transmitir na vida dos seus filhos. Amém.